Reforma trabalhista, um tema polêmico. E no debate da TV OAB desta semana, nós vamos procurar entender de que forma essa nova legislação vai afetar diretamente a vida do trabalhador brasileiro. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará, Janiele Calisto. Jane, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Também aqui conosco o jornalista Carlos Henrique Costa. Carlos, prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Jane, começando com você, eu queria saber qual a sua posição em relação a essa reforma trabalhista. Olha, a gente já vem, discutindo um pouco essa reforma, até pelo tempo que ela tramitou, tanto na Câmara como no Senado, tudo muito rapidamente. Tivemos algumas oportunidades de discutir o assunto e a minha opinião, assim como de muitos dos juristas e juízes e Ministério Público, é que a reforma é extremamente danosa para os trabalhadores e para a sociedade como um todo. Porque ela traz grandes mudanças, são mais de 100 dispositivos, 100 artigos da CLT que são alterados e alterados de forma profunda. Alterações muito graves que prejudicam substancialmente os direitos dos trabalhadores, favorece a relação do capital com o trabalho. Quer dizer, uma reforma que foi feita para atender a anseios e interesses dos empresários, não dos trabalhadores. Então, é uma reforma que traz, inclusive, vários dispositivos que contrariam a nossa Constituição Federal, que é uma Constituição cidadã, que garante direitos sociais, assegurou esses direitos sociais na Constituição, estão assegurados, e a reforma vem a contrariar esses interesses, porque provoca um retrocesso social, um retrocesso de direitos. Jane, como você mesma falou, essa reforma tem uma rejeição muito grande, Há uma possibilidade de haver alguma mudança antes que ela entre em vigor, depois dela ter sido sancionada pelo presidente? Olha, antes que ela entre em vigor é muito difícil, Porque ela já foi sancionada, vai começar a vigorar a partir de novembro, São 120 dias para ela entrar em vigor. Então, é difícil. Houve até um pedido, de alguns partidos no Congresso, pedindo a suspensão da votação dessa reforma. O STF não concedeu essa autorização. Então, a reforma foi aprovada. Infelizmente, ela vai começar a vigorar. Eu não vejo nenhuma medida judicial que possa ser interposta até lá. Acho pouco provável, até pela sinalização que o próprio STF deu diante da tramitação no Congresso. Agora, eu acho o seguinte, que é possível mudar o que está aí, é possível, desde que as pessoas lutem pelos seus direitos. E numa próxima legislatura, com certeza, um novo presidente que pense de uma forma mais para o social e um parlamento menos comprometido com os interesses empresariais, é possível que a gente faça alguma alteração. Jane, agora eu queria entrar em pontos mais específicos dessa reforma, Como é que fica a questão das horas extras, que está dando tanto que falar? Olha, a reforma ela traz uma série de benefícios para os empresários. Por quê? Porque os empresários vão poder fazer negociações diretas com os trabalhadores. Na própria rescisão de contrato, ela vai poder ser feita sem assistência do sindicato e sem assistência do Ministério do Trabalho. Então, o empregador vai poder fazer a rescisão de contrato diretamente com o trabalhador na própria empresa. E o sindicato servir exatamente para dar esse amparo, ao trabalhador, conferir as verbas rescisórias, ver se estava tudo ok, se estava tudo certo ou não. O trabalhador não vai ter mais esse resguardo. Então, as negociações são diretas. Então, as horas extras vão poder ser prestadas da forma excessiva, que hoje, inclusive, a gente sabe que existe isso, mas existe de uma forma ilegal. Agora vai haver uma legalização, porque foi instituído o regime de horas 12 por 36, sem dizer exatamente como se dá a folga do trabalhador. Isso vai poder ser negociado diretamente do empregador com o empregado, sem o sindicato. Então, houve uma intenção deliberada de enfraquecer o movimento sindical, para que o trabalhador, por sua vez, fique cada vez mais enfraquecido. Porque o sindicato não vai dar esse suporte ao trabalhador, porque a legislação já deu impediu esse trabalho da entidade sindical, até em relação à questão do imposto sindical, que a gente vê que é uma forma exatamente de inibir o trabalho do movimento sindical, enfraquecer o sindicato e enfraquecer os trabalhadores. Outra questão, Jane, é a respeito do horário de almoço, que hoje é dado aí 1 hora para o trabalhador almoçar e voltar. Esse horário de almoço pode ser reduzido para 30 minutos, Como é que fica essa questão?
é um dos pontos que geram maior polêmica na reforma? Isso é um ponto realmente bastante polêmico, porque antes os trabalhadores tinham garantido pelo menos 1 hora de descanso, né, no almoço, e agora ele vai poder negociar diretamente com o patrão para reduzir isso aí para 30 minutos. O que a gente vê que é uma forma de precarizar as condições, é não resguardar a saúde do trabalhador, porque em meia hora para o trabalhador sair para almoçar e voltar é um tempo muito exíguo. Ele não vai ter tempo de descanso nenhum. E isso vai poder ser feito diretamente com o empregador. Então, é mais uma medida no sentido de enfraquecer e fragilizar o direito dos trabalhadores. Combinado com isso aí, tem também um assunto que se tornou muito polêmico, que é a questão das mulheres grávidas poderem trabalhar em ambiente salubre. Né? Então, isso aí atenta não só contra a mulher grávida, contra a empregadora, a trabalhadora, mas atenta contra a sociedade como um todo. Né? Jane, nessa nova legislação ficou assim, um combinado acima do legislado, é isso? É um outro ponto também bastante polêmico da reforma, é o negociado sobre o legislado, como se chama. Sobre os legislados. Isso, as negociações feitas com os sindicatos de vários pontos dos direitos trabalhistas da CLT vão poder ser negociados para menor. É isso que é grave. Porque antes os trabalhadores poderiam negociar através do seu sindicato com as empresas melhores condições de trabalho, mais do que a lei determinava, porque a lei é o patamar mínimo, né? É o que a Constituição chama de patamar mínimo civilizatório, né? É o que a doutrina trata dessa forma. E agora vai poder negociar menos do que o que a lei garante. Então, isso é muito grave. Você vai poder reduzir além os direitos que os trabalhadores têm hoje, vão poder ser reduzidos através de negociação coletiva. E a Justiça do Trabalho não vai poder interferir sobre isso. Ou seja, com essa nova legislação, os sindicatos, de um modo geral, eles perdem força e o trabalhador fica menos amparado. E aproveitando para perguntar, como é que fica a questão da contribuição sindical nesse cenário? Os trabalhadores vão ficar realmente mais enfraquecidos, porque as entidades sindicais, por sua vez, vão ficar mais enfraquecidas. Agora, por outro lado, a gente vê o seguinte, que até vi uma reportagem hoje na Folha de São Paulo dizendo que as entidades sindicais estão se agrupando. Quer dizer, são alternativas que as entidades sindicais vão ter que criar para poder tentar se fortalecer e minimizar os efeitos dramáticos, né, dessa reforma trabalhista. E a contribuição sindical, como você colocou, realmente é uma das medidas para tentar fragilizar os sindicatos. Jane, ano que vem a gente tem eleição para presidente da República, né? Caso entre aí no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, algum presidente da oposição ao Michel Temer que queira aí mudar essa reforma, como é o processo? É o mesmo? Tem que ter apoio do Congresso? Tem que ser votado no Congresso? É aí que é importante a gente realmente destacar, uma excelente pergunta, porque para as pessoas compreenderem como é importante a participação política, a votação para deputado, para senador, porque foram essas pessoas, onde a grande maioria atualmente representa os empresários, representa o capital, fizeram a reforma para o seu próprio interesse. Então é importante que a gente realmente elejam pessoas que tenham um compromisso com o social, compromisso com o povo. Então as pessoas têm que ficar muito atentas. Isso é possível mudar, claro. A gente vai poder mudar, mas é um processo difícil, porque é uma legislação que tem que ser aprovada pelo Congresso. Jane, para finalizar, como é que fica a questão do FGTS? O FGTS nós também tivemos mudança, porque eles chamam agora de rescisão de comum acordo, né? Uma rescisão amigável, onde o FGTS, os 40% do FGTS pode ser reduzido para 20%. E o trabalhador vai poder sacar 80% do FGTS. Então, se o trabalhador tiver uma promessa do empregador de que vai ser recontratado em pouco tempo, vamos rescindir aqui, eu pago só 20% da multa dos 40% atuais, você recebe 80% do FGTS, daqui a algum tempo eu lhe contrato novamente. O trabalhador, diante de uma situação de vulnerabilidade, provavelmente ele vai se submeter. Isso tudo sem uma paz, sem a proteção sindical, nem do Ministério do Trabalho. Ok. Felizmente o nosso tempo é curto, vamos encerrando aqui o nosso debate, agradecendo mais uma vez a Jane Calisto. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Jane, presidente da Comissão de Direito Sindical do AB Ceará. E também a presença do jornalista Carlos Henrique Costa. Carlos, muito obrigado. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E você, curta e compartilha o nosso canal no YouTube, o ABC na TV, e fique por dentro de tudo o que acontece na Ordem Cearense. Novos vídeos todas as segundas, quartas e sextas. Até mais!